Oi, oi, eu sou a Gi, tô aqui hoje pra gente conversar sobre Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Sinceramente, esse é um desafio enorme na minha vida. E eu sei que provavelmente também é um desafio enorme do lado daí. Muitas vezes a gente acaba querendo controlar demais as situações, controlar demais as coisas que estão acontecendo na nossa vida, ou até mesmo na vida dos que estão ao nosso redor, sendo que na verdade quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e conhecemos mais a Deus e o Espírito Santo, nós precisamos entender que eles estão no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós colocamos o nosso carrinho, o carrinho da nossa vida nas mãos dele, ele sabe dirigir muito melhor do que a gente. Tudo que ele faz, a forma que ele faz, é sempre para nos trazer benefícios. Deus não faz nada que seja para nos causar mal. E a gente também precisa aprender que isso é verdade também nas coisas ruins que acontecem. Também nas coisas que a gente fala, nossa, mas por que isso aconteceu na minha vida? E eu sempre fui uma pessoa muito assim, certinha com algumas coisas. Tipo assim, eu vou casar com tal idade, eu vou ter filho com tal idade, eu vou noivar com tal idade. E às vezes o Espírito Santo, Deus, ele quebra a gente no meio para que a gente entenda que nada acontece do nosso tempo. É um desafio enorme observar que eu já estou, tipo, há anos, desde que eu falei que todas essas coisas iam acontecer na minha vida e elas ainda não aconteceram. Hoje em dia eu consigo observar que a Giovana de hoje não é a mesma Giovana de 19 anos, quando ela queria estar noiva. Muito menos a Giovana de 21 que queria estar casando. E o que seria dessa Giovana, entende? Essa Giovana da novinha, ela não teria o mesmo relacionamento com Deus que eu tenho hoje. Hoje eu entendo o quanto isso é importante para o meu futuro relacionamento. O quanto isso é importante na minha vida, o quanto isso é importante na criação dos filhos. E se eu não tivesse tido esse tempo de amadurecimento do meu relacionamento com Deus, de viver, né, as coisas que eu vivi, o que eu passei, para chegar nesse momento hoje, com mais maturidade, com mais intimidade com Deus e com mais conhecimento da palavra e da forma como eu quero viver a vida, da forma como eu me sinto mais leve em viver a vida, provavelmente aquela Giovana estaria fadada ao fracasso. Óbvio que a gente não pode controlar o fracasso, óbvio que a gente não tem controle sobre nada, mas a Giovana de hoje consegue lidar muito melhor com algumas coisas que a Giovana de antigamente não conseguiria. E a gente precisa entender cada dia mais isso, o quanto é importante que as coisas aconteçam no tempo determinado por Deus. Assim como, por exemplo, uma borboleta, se a gente abrir o casulo dela antes, a gente acaba matando ela. Muitas vezes os nossos sonhos, se a gente acaba vivendo eles antes do propósito de Deus, nós acabamos destruindo eles. Porque os nossos sonhos, eles precisam de uma maturidade. A gente precisa ter uma maturidade para aquele sonho se realizar e ser algo bom. Caso a gente não tenha essa maturidade, caso a gente não tenha intimidade com Deus, a gente não se conheça e esteja preparado para os desafios que vão vir, a gente pode muito bem estragar tudo que a gente construiu, né? E muitas vezes também a gente acaba querendo fazer isso na nossa própria força, na nossa própria mão. E Deus nos convida a depositar todos os nossos sonhos, depositar a nossa vida, depositar o nosso coração nas mãos dele, para que ele
Traga isso pra gente. O que vem na minha mente é como se fosse um grande banquete. Nós apresentamos para Deus as coisas que nós gostamos e entre doces, salgados e tudo mais que a gente gosta de comer, gosta de experimentar, talvez coisas novas que a gente ainda não sabe o sabor, Deus fala, agora é a hora de você experimentar tal coisa. Agora é a hora de você experimentar esse bolo Red Velvet, por exemplo. E ele vai trazendo as coisas pra gente, não só o que ele sonha pra gente, mas Deus não abre mão também de realizar os sonhos que nós temos. Porque esses sonhos que nós temos, que são de acordo com a palavra dele, também foi ele que colocou no nosso coração. Então nós precisamos aprender cada dia mais a entregar e confiar que Deus vai trazer o banquete certo para nossa vida. Deus vai trazer as coisas no tempo certo. E viver no tempo de Deus não é o mesmo que viver no tempo do homem. Se a gente parar para pensar na correria que é o nosso dia hoje, eu estava conversando com as meninas lá do trabalho sobre isso e, gente, para ouvir uma música que eu gostava, eu tinha que esperar o rádio ou ligar o computador, abrir a tela do navegador. Tudo tinha um tempo. Hoje em dia a gente tem tudo na palma da mão. A gente tem todas as informações à nossa disposição, todos os conteúdos que a gente quiser à nossa disposição e pouco se tem esse tempo de espera. E quanto menos a gente aprende a esperar, mais difícil fica da gente conseguir viver as coisas, porque isso cria um senso de urgência no nosso coração. Se algo não acontece no tempo que a gente quer, a gente começa a ficar desesperado. E não é isso que Deus quer que a gente viva. Deus quer que a gente tenha uma vida leve, uma vida direcionada, uma vida com propósito, uma vida que seja tranquila, no sentido de que aconteça tudo no tempo certo. E nós precisamos buscar cada dia mais por isso, conversar cada dia mais com Deus para que Ele enche o nosso coração de tranquilidade, afaste toda a ansiedade, afaste todo sentimento de precisar das coisas. Algo que a gente precisa trabalhar também é o contentamento. O quanto a nossa vida ela é boa, o quanto a nossa vida, ela tem desafios. Tem, toda a vida tem desafios, mas o quanto a nossa vida é boa, o quanto nós precisamos ser gratos por aquilo que a gente já tem, pelo tempo que nós temos, pelas coisas que nós podemos desfrutar na fase que nós estamos. Deus, Ele não está só em realizar nosso sonho, mas Ele está na nossa preparação, no nosso processo, até a gente alcançar aquilo que Ele prometeu. Então, nós precisamos desenvolver cada dia mais isso. Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês, essa conversa sobre entender o tempo certo de todas as coisas e que o nosso coração esteja cada dia mais alinhado com o coração de Deus para que os nossos sonhos se realizem alinhados com a vontade dele. E assim, a gente viva cada dia o seu dia com as coisas que Deus vem nos proporcionando a cada momento, a cada dia, a cada realização nova. Deus não esquece nenhuma oração. Deus não esquece nada do que a gente pede. Então, nós precisamos confiar cada dia mais em que Ele fará. Ele fará no tempo certo, no momento certo e da forma certa. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Obrigada, Pai, pela vida deles. Obrigada por tudo que o Senhor já derramou sobre a vida deles, por tudo que o Senhor já entregou nas mãos deles. Senhor, seja com eles, Pai, enche o coração deles de contentamento, Pai, de felicidade por tudo aquilo que o Senhor já entregou, Pai. E eu te peço, Deus, nos dá sabedoria para viver os próximos dias, para viver os próximos tempos, as próximas estações, Deus. Guarda, Senhor, a vida de cada um, Senhor, e que nosso coração esteja alinhado cada dia mais com o seu, Pai. Nos abençoe, Deus, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vejo vocês no próximo estudo.